Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos iniciar o nosso estudo aqui em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7 em diante aqui. O versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a primeira coisa aqui que nós vimos é que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aqui, diferente das outras criações, que nós vimos que é pela palavra do Senhor, aqui a palavra formou é moldar, né? Parece que aqui o Senhor se envolveu intimamente na criação, que não um olheiro, ele faz um jarro de barro. Então o Senhor moldou, né? Por isso que ele usa a palavra terra aqui e tudo. Então, aqui também para nós significa que Deus, ele usou os elementos desta terra, tá bom? Para formar o nosso corpo, tá bom? Tem esse simbolismo aqui para nós também. No hebraico, né, tá cheio de simbolismo aqui. Quando fala que Deus, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então a palavra alma vivente, ela vem do sentido do espírito habitar o corpo. E aí é formado alma vivente. O espírito e o corpo junto é alma vivente. Nas escrituras, nós temos várias aplicações para a palavra alma, né? Inclusive em Atos, quando o apóstolo Paulo, né, ele salva as pessoas na embarcação ali, ele fala que salvou 200 e poucas almas, né, simbolizando as pessoas. Mas também a palavra alma significa em outros lugares, por exemplo em Apocalipse, que as almas estavam clamando ao Senhor. As almas eram pessoas que já morreram, então era sem um corpo físico. Então também simboliza o espírito. Mas nessa escritura aqui, o simbolismo da palavra alma é o corpo e o espírito habitarem juntos, tá bom? Então, quando fala que o Senhor soprou o fôlego da vida, ele pegou o espírito do homem e colocou dentro desse tabernáculo, dentro desse corpo aqui formado, tá bom? Então eu acho interessante aqui, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei aqui é que o Senhor se envolve na criação de tal maneira, como se fosse um barro, ele se envolveu ali mexendo, criando, formando esse corpo, né? Diferente das outras criações que foi por meio da palavra dele aqui. Continuando aqui, algo interessante aqui, né? Falando sobre que nós éramos espíritos e agora habitamos um corpo físico. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela é mais citada desta maneira aqui, ó. Somos seres espirituais vivendo uma experiência mortal. Então, antes de nós sermos mortais, nós vivíamos em Deus, espiritualmente com Deus já, tá bom? Então, a experiência nessa terra aqui, ela vai fazer com que nós tenhamos uma experiência mortal, mas nós somos seres imortais. Então, essa frase não é uma frase bíblica ou de algum profeta, mas faz muito sentido à luz do que nós estamos estudando. Então a frase diz: nós somos seres espiritual vivendo uma experiência mortal. Essa frase mais conhecida aqui é pelo filósofo, né, Pierre Turget, né? Tem várias pessoas que atribuem essa frase a uma pessoa, a outra, mas Pierre ele trata dessa frase dessa maneira aqui, ó. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espiritual tendo uma experiência humana. Eu gosto dessa parte. Vamos passar aqui para o próximo versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Lá em Moisés capítulo 3, versículo 8, né, à luz das escrituras, ele fala a mesma coisa que está aqui, mas ele coloca mais no âmbito pessoal, né? Que Deus colocou ali o homem que ele havia formado, o Senhor havia formado. Então fica um pouquinho mais pessoal. A expressão aqui, que quando fala que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden a oriente. Qual que é a importância aqui, né, da oriente, né? Aqui não é uma frase decorativa ou para
simbolizar algo geográfico, né? Aqui tem um sentido. A Oriente é justamente onde nasce o sol. Então é onde começa a luz. Então tem esse simbolismo aqui quando fala a Oriente, né? Então o jardim, né, do Éden, ele foi colocado ali no Oriente. É um lugar real. Não é o jardim do Éden não é um lugar simbólico, ele realmente existiu. É um lugar real, preparado por Deus. É um ambiente sagrado, onde Deus se encontrava com o homem. Logo mais vamos falar um pouquinho desse simbolismo com o templo também. Dá para fazer essa associação. Agora aqui, por que no Oriente? Primeira coisa, a luz simboliza luz e origem. É onde o sol nasce ali. Na Bíblia inteira, nós vamos achar essa expressão, o Oriente, como lugar de nascente do sol, tá bom? Que representa luz, começo, vida, revelação para nós também, a presença divina. Então, quando coloca no Éden a Oriente, significa que a vida do homem começou na luz de Deus. O movimento faz com que nós estejamos indo para a presença de Deus, tá bom? Por isso que é a Oriente aqui. Em outras passagens das Escrituras, por exemplo, lá aqui fazendo essa analogia aqui, Adão ele é colocado no Éden, né? A Oriente ali onde nasce a luz, a revelação, todas as coisas. Mas com a queda ele é expulso do jardim. E com a queda, então, é colocado querubins ali no lugar, guardando o caminho da árvore da vida, tá bom? No jardim ali. Tá lá em Gênesis 3, versículo 24. Colocou querubins a oriente do jardim do Éden. E uma espada flamejante. A gente vai estudar sobre isso mais depois. Mas aqui é uma ligação com o templo. O jardim do Éden, então, aquele jardim representava a presença de Deus, tá bom? É difícil não fazer uma representação aqui do próprio templo, tá bom? Que simboliza também a presença de Deus. Aqui para nós, falando de modo rápido, quando ele é expulso, né, ele sai do jardim e é colocado querubins ali, que são anjos, para guardar esse caminho. E depois precisa se fazer esse caminho de volta, tá bom? E aí então remete-se ao templo, quando nós vamos ao templo, porque o Éden, ele foi o primeiro templo que existiu. Se parar para pensar, ali tinha a presença de Deus, ali Deus instruiu, ali Deus fez convênio com o homem. Então o Éden ele remete ao templo, bom, ou melhor falando, o templo remete ao Éden, tá bom? Que é o primeiro templo ali. E agora temos que fazer o caminho inverso, passando pelos anjos e sentinelas para voltar à presença de Deus. Os anjos também são representados pessoas aqui na Terra que têm autoridade para fazer essas ordenanças. Então agora a gente passa por essas pessoas fazendo ordenanças, fazendo convênio com Deus para voltar à presença dele. Bom, vamos aqui para o versículo 9. Aí eu acho que já vou finalizar por aqui a mensagem de hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui o Senhor ele fez brotar essas árvores que serviria para mantimento ali, todas elas eram boas à vista de Deus, tá bom? E aí ele começa, entre todas essas, todas eram boas, e porque eu vou explicar aqui que a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal aqui, também era algo bom, tá bom? Ele coloca aqui a árvore da vida, ele descreve pelo menos a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela representa o próprio Jesus Cristo, representa a própria expiação do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Isso remete a isso. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a oposição, como o profeta Elei ensinou. Então a oposição não é que é ruim, é igual quando você vai para uma academia e ali na academia tem peso.
Ela vai fazer oposição à força que você está fazendo. Isso vai fazer crescer os seus músculos. Então aqui a gente vai poder entender que tem dois aspectos, tá bom? Ou o homem poderia continuar lá e viver para sempre, mas não poderia crescer. A árvore do conhecimento do bem e do mal traria crescimento, né? Que era esse o objetivo, né, da terra ser formada, de todas as coisas ali, já era com o objetivo de crescimento. Então a oposição em si ela não é ruim, porque ela vai trazer o crescimento, tá bom? Aqui então, só finalizando aqui, o Éden então ele representa um templo, representa ali a presença de Deus. O jardim era o jardim ali, ou seja, o Éden, ele não era o destino final de Adão, tá bom? Assim como nessa terra aqui não é o nosso destino final, ou também ir no templo. O templo também representa nosso crescimento, instrução, convênio, mas não é o nosso destino final. O nosso destino final é voltar à presença de Deus. Aqui, o centro do plano de Deus aqui, então, ele colocou essas árvores aqui, tá bom? Então, uma representava viver para sempre, comer do fruto ali da árvore da vida, e a outra representava escolha, crescimento, e foi exatamente essa escolha que Adão ele fez, tá bom? Desculpa a correria aqui, né? Tô até gravando do carro por conta da falta do tempo hoje. Mas lá no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo fala que Adão não foi enganado. Então ele escolheu crescer. E igualzinho a Adão, nós também escolhemos crescer. Nós também estamos aqui por escolha nossa. Nós queremos progredir. Então esse mundo aqui, ele torna-se uma escola para nós voltarmos a viver, uma escola de crescimento para voltarmos a viver a presença de Deus. E isso faz do templo, né, uma universidade, onde nós vamos lá aprender mais, receber instruções, fazer convênios com o Senhor, nos preparando também para voltar à presença de Deus. É essa a mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.